João 2. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água e guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez seu primeiro milagre em Caná, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. O que eu li? Deu certo. Eu falei errado, acho que era não. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também que sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: "O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo." Aí os líderes judeus perguntaram: "Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para isso?" Jesus respondeu: "Derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias." Eles disseram: "A construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?" Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado e os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus, ele não veio só para abençoar. Jesus, ele veio para transformar vidas. Olha aqui, primeiro, em Êxodo, ele fala a respeito da lei, em 2 Crônicas, sobre oração, e agora em João, sobre autoridade. Primeiro, Jesus, ele transforma o símbolo da água em um vinho. Jesus, ele confronta, Jesus não é só amor. Jesus, ele confronta os corações, e a gente percebe isso. Jesus, ele vai no templo e ele fala que as pessoas transformaram o templo dele em casa de comércio, e é pura verdade. Porque, na realidade, o problema não é o que vende na igreja, porque acredito que todas as igrejas têm um ponto de vender salgadinho, vender alguma coisa do tipo, e se não todas, muitas delas têm. Vende Bíblia, vende livro, camiseta, tudo para missão. A pegada é onde está o coração, onde está o propósito disso. Se o propósito estiver dentro da realidade de Deus, dentro do que Deus busca, do que Deus quer, é isso que importa para Deus. Porque senão, Deus, ele acaba virando um negócio em nome de Deus. Deus, ele vira secundário, que é o que a gente leu no primeiro capítulo de hoje. Em vez de Deus ser a prioridade, Deus, ele é usado para que as pessoas deem dinheiro para alguma coisa. É usado como ponto de comércio. Jesus, ele não veio só para abençoar.
Jesus, ele veio para transformar vidas. É para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para transformar a tua vida, para transformar a minha vida. O tempo da lei, no tempo da lei, para você falar com Deus, você precisava de sacerdotes. Para Deus falar com a gente, nós precisávamos de profetas. Quando Jesus vem, Jesus rasga o véu, Jesus, ele permite que a gente tenha um canal de comunicação direto com ele, porque o nosso corpo passa a ser o templo de Deus. Ah, então se o meu corpo é o templo de Deus, meu corpo é a igreja de Deus, eu não preciso mais ir na igreja. Mas nós lemos em 2 Crônicas que fala a respeito da oração forte. Então, aonde tiver mais de um falando a meu respeito, lá eu estarei. Oração. E a gente viu ontem, nós falamos, se eu não me engano, foi em Êxodo, né? Ontem, não lembro se foi em Êxodo ou 2 Crônicas, está no vídeo de ontem, que nós falamos a respeito do louvor. O louvor forte, o louvor também é uma forma de adoração. Então, hoje nós entregamos nossa vida a Deus. Ah, então hoje vocês não pecam, vocês são santos certinho. Santo nós seremos... E são chato porque só falam de Deus. São chato porque só falam de Deus. Isso é o mais comum. Eu pensava isso de todo mundo. Os caras, o crente que chegava, rapaz, que crente chato. Não, a gente não é assim. A gente é normal. A gente é normal. Galera, a gente troca ideia sobre tudo, mas aqui não é o propósito. Então, o templo de Deus é o seu corpo, só que quando você precisa de café da manhã, precisa de almoço, precisa de janta para deixar o seu corpo forte, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Para deixar o espírito forte, você também precisa receber o alimento da alma. E esse alimento ele não pode vir sozinho. Por isso é tão importante você ir na igreja, você ouvir falar de Deus, você ver pessoas, você estar em comunidade. Por quê? Porque se você tiver uma comunidade errada, se você tiver uma comunidade de festa, de boteco, é isso que você vai ser. Em contrapartida, se você tiver uma comunidade de amor, de respeito, de adoração, você também vai ser isso. Qual é a maior dificuldade do tempo de hoje? Antigamente, os discípulos, eles perderam suas vidas por Jesus. Qual é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade está aqui, ó. Porque você pega isso daqui e você olha Instagram, TikTok, essas mastigadas tudo aí, e assim, você vê todo mundo feliz, você vê todo mundo balançando a bunda, você vê todo mundo rico, todo mundo viajando. E hoje, o diabo ele entra na sua casa, porque antigamente o diabo para entrar tinha que fazer possessão, tinha que possuir, tinha que mandar uma outra pessoa. Hoje não, hoje entra pela rede social. Porque pelos shows que a gente está vendo esses dias, né? As músicas satânicas de baixa frequência, camisetas simbolizando o demônio, times, diabo, hoje é tudo. E hoje tem uma normalização do que é errado. Então, e a gente começa a aceitar isso como se fosse natural. Nós não podemos aceitar isso. Alguma coisinha para falar, né, Paixãozinho? Não. Tu quer falar alguma coisa, meu filho? Eu quero dizer que Deus abençoe cada um de vocês. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Nós queremos... que lindo! Agora eu gostei, deixa eu ver. Ó, nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Deixe pedido de oração, deixe agradecimento, faça parte do Família Real, porque fazer parte do Família Real é muito mais do que se inscrever nesse canal. Fazer parte do Família Real é entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e você pode tudo naquele que te fortalece. E a gente se torna irmão em Cristo Jesus. E a gente cria uma grande comunidade querendo o bem do outro. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, e é para isso que nós estamos nos entregando.